Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade à história da teologia cristã. Nós já abordamos alguns temas como a introdução à teologia, os pais apostólicos, as grandes heresias, o gnosticismo. Falamos também da controvérsia trinitária que houve no terceiro século. E agora nós vamos abordar a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, duas escolas importantes naqueles primeiros séculos do cristianismo. A escola de Alexandria ficava na cidade de Alexandria, no Egito, e tinha uma interpretação alegórica. A escola de Antioquia tinha uma interpretação mais literal da Bíblia. Sabe que o que faz diferença nas igrejas, nas denominações, não é a Bíblia é a mesma, mas sim a interpretação que se faz da Bíblia. Então vamos ver essas duas escolas. Surgiu também uma terceira escola, a escola ocidental, que tentava acomodar as duas interpretações bíblicas, não é? Primeiro você deveria ir pela literal, e caso não é possível, aí sim aplica-se alegórica. Vamos falar dessas escolas, de Alexandria e Antioquia. Antioquia, que é a Antioquia da Síria. Alexandria e Antioquia eram dois centros culturais importantes, tanto da filosofia greco-romana como da teologia cristã, sendo Alexandria a mais rica e a mais antiga que Antioquia, e a mais pujante na construção de nomes famosos. As duas formavam duas grandes escolas, mas chegou um momento em que ambas disputavam pelo mesmo objetivo, alcançar o poder religioso de Constantinopla. O sonho de ter um bispo, um presbítero, e formar todo o corpo clerical na catedral erigida na capital romana do Império, na antiga Bizâncio, no antigo Império Bizantino, levava os teólogos das duas escolas a disputar a braço de ferro na mesa da controvérsia cristológica, que se estendia desde os dias de Ário, parecendo apresentar algumas rebarbas que precisavam ser tiradas, ou pela lixa de Alexandria, ou pela lixa de Antioquia da Síria. Essas duas escolas diferiam em alguns pontos teológicos. Alexandria era mais capital da filosofia do que era da teologia. É possível dizer que o que Constantino fez foi transferir a capital romana para a cidade que construíra em seu nome, Constantinopla. Alexandre fez semelhante em Atenas, 3 séculos antes de Cristo, substituindo por Alexandria, cidade que fundou em homenagem a si mesmo. Alexandria tinha um grande centro de estudos judaicos, e vale a pena observar que a Septuaginta fora lá traduzida, ou traduzi-la. Os ilustres cristãos dos primeiros 4 séculos da era cristã eram também de Alexandria. Todavia, um novo centro teológico igualmente se levantava, e seus teólogos diferiam muito do de Alexandria, não apenas nas questões cristológicas e soteriológicas, mas antes de tudo na hermenêutica bíblica. Aquele que melhor interpretasse as escrituras sagradas, com certeza seria julgado pela história como digno de maior respeito e acatamento. Contudo, essa lógica também resultou em duas diferentes linhas, a do catolicismo romano e também a do protestantismo evangélico. Alexandria preparava teólogos, filósofos. Eram homens que, no intuito de defender a igreja das heresias gnósticas do primeiro e do segundo século, enxergavam o cristianismo mais como uma corrente filosófica. Como não eram habilidosos em lidar com o Antigo Testamento,
e não dispunham das ferramentas de uma boa hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, optaram por uma interpretação alegórica daquela porção da Escritura, dando-lhe sentido espiritual para tudo, ignorando os aspectos históricos, literais e proféticos. Já os teólogos de Antioquia, que não estavam infectados pela metodologia da razão filosófica, praticavam uma hermenêutica mais sadia, desprezavam o método alegórico para a interpretação, exceto em algumas passagens que o requeressem, optando por uma hermenêutica histórico-literal, na qual o estudante obrigatoriamente busca o pano de fundo histórico e literal do texto, levando em conta em quem escreveu e para quem escreveu, qual é o sentido imediato dessa ou daquela palavra. Enfim, uma exegese que leva o leitor a entender o que o texto oferece como revelação. Essa foi a linha de interpretação também evocada por Martinho Lutero e por outros teólogos da Reforma que sucederam, como Melanchthon, Zwingli, Calvino e outros que usaram a mesma regra de interpretação gramática, literal, histórica. Quanto à divergência soteriológica, com respeito à doutrina da salvação, os teólogos de Alexandria diziam que o processo de salvação ocorre quando o Logos divino entra na natureza humana e transforma, sem que essa natureza transfira suas corrupções para a divina. Trata-se de uma abordagem desnecessária e, ao mesmo tempo, desconfiada. Para os de Antioquia, a divinização traz cura à natureza humana, para que ela compartilhe de alguns aspectos da divindade, como a imortalidade, por exemplo. Como aquela escola, essa também concordava sobre as diferenças entre a natureza humana e a divina, alegando que o homem não se tornava Deus, nem Deus se tornava homem nessa união. Mas a escola de Antioquia estava mais interessada nos resultados da salvação na vida do homem, respondendo uma ética condizente com Cristo. Em resumo, a soteriologia alexandrina ela era mais metafísica, enquanto que a de Antioquia era mais moral e ética. Vamos ver a divergência cristológica que também havia. A disputa pela natureza de Cristo era outra questão que parecia não ter fim. Atanásio, o teólogo alexandrino, que prestou um grande serviço no concílio de Nicéia, ao lado do bispo Alexandre de Alexandria, obteve uma vitória retumbante sobre os arianos, os quais negavam a divindade de Cristo, e notabilizou-se também pela elaboração do credo apostólico. Ele deixou um grande legado teológico para aquela escola, até que os arianos derrotados conseguissem reverter a situação e alcançar o benefício do imperador Constâncio, o qual se posicionou a favor deles e contra Atanásio. A partir de então, o retrocesso alexandrino causou grandes prejuízos à teologia cristã. Os teólogos antioquenos defendiam a humanidade de Jesus, bem como a sua divindade. Para eles, Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Para os alexandrinos, Jesus não poderia ser verdadeiramente homem e salvador. Para eles, a natureza humana fora absorvida pela divina. Assim, Jesus tinha uma só natureza. Os teólogos alexandrinos falavam da união de duas naturezas, usando a palavra carne, palavra e carne. Os antioquenos usavam a expressão palavra homem, enquanto os alexandrinos enfatizavam a união entre
o divino e o humano, os antioquenos enfatizavam a separação entre o divino e o humano. E aí vem outra doutrina, o apolinariarismo. O apolinariarismo vem de Apolinário, que viveu 310 depois de Cristo a 390. Atuou como bispo em Laodiceia, no final do quarto século. Opôs-se às ideias de Ário, negava a união das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Dizia que Jesus não possuía um espírito humano e o espírito de Cristo manipulava o corpo humano. Defendia a divindade de Cristo e dizia que o Logos substituía o espírito humano para protegê-lo do pecado. Negava a autêntica humanidade de Jesus. Foi amplamente criticado por Gregório Nazianzêncio da Capadócia, que, embora simpatizasse com a forma alexandrina, não podia aceitar essa colocação exagerada de Apolinário, o qual foi considerado herege no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. Esse teólogo negou que Jesus possuísse uma alma humana, como os demais homens. Havia um corpo humano, mas dentro dele estava o Logos, não uma alma racional, o Nous. O Logos e o humano não formavam apenas um contexto um com o outro, mas uma verdadeira encarnação, a ponto de o Logos mutilar o humano. Para uma garantia soteriológica, se o Logos não mutilasse o humano, não poderia ser salvador da humanidade. O Concílio de Constantinopla concordou com a cristologia antioquena contra a cristologia de Apolinário, ficando acordado que Jesus possuía uma natureza humana completa, sendo formado de corpo, alma e espírito, com o destaque de que ele possuía uma mente humana. A partir dessa decisão, o clima entre Alexandria e Antioquia piorou. A disputa por Constantinopla parecia ter dado vitória aos antioquenos. Havia bons teólogos em Antioquia, dos quais se destacava Eustáquio, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestéia. Esse último foi quem enfrentou Apolinário, mas um século depois de sua morte, ele também acabou condenado como herege por outro assunto. Os antioquenos venceram por ordem do imperador Teodósio II. Nestório assumiu o patriarcado de Constantinopla em 428 depois de Cristo, enquanto os alexandrinos se ressentiam do tratamento que o Concílio de Constantinopla dera ao seu venerado Apolinário. Como patriarca do Oriente, com o apoio do imperador, Nestório perseguia todos os cristãos alexandrinos que moravam em Constantinopla. Acusava os seus líderes de apolinaristas, oportunistas, os quais aguardavam uma oportunidade para se revelar. Vamos para o nestorianismo de Nestório. Não havia como parar as controvérsias. Agora, a questão se voltava para Maria, sobre ser ela a mãe de Deus. Em um dos seus sermões, na grande catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, no Natal de 428 depois de Cristo, Nestório proibiu os fiéis de continuarem chamando Maria de Theotokos. O termo significa portadora de Deus, mas é comumente compreendido como mãe de Deus. Ora,
dizia ele, Deus não pode ter mãe. Maria era mãe do homem Jesus, quanto à sua natureza humana, mas não a relação divina. Nestório não proibiu o povo de venerar Maria, mas proibiu o povo de usar o termo Theotokos como mãe de Deus. Cirilo, que foi patriarca de Alexandria desde 412 depois de Cristo até sua morte em 444, enviou espiões a Constantinopla para espreitar Nestório, a fim de apanhá-lo em alguma contradição. Cirilo também cooperou com o surgimento de duas heresias. Primeira, o apolinarismo e segundo, o monofisismo. O sermão de Nestório não ficou sem repercussão. O patriarca de Alexandria soube aproveitar da situação, moveu uma campanha contra Nestório em sua própria cidade, usando os alexandrinos residentes de Constantinopla para difamar o bispo da cidade. Afixaram cartazes chamando Nestório de herege e de adicionista. A campanha conseguiu atingir seu objetivo. A popularidade da cidade passou a desconfiar de Nestório. Apesar das divergências entre eles, Cirilo começou a se corresponder com Nestório. Teologicamente, Cirilo concordava com o colega rival quanto a Cristo ter uma natureza racional, conforme a decisão tomada pelo Concílio de Constantinopla. Mas ele não podia contraditoriamente se posicionar contra Apolinário, colocando-se a favor de Teodoro de Mopsuestia, mestre de Nestório. A luta, no fundo, era mais política do que teologicamente. Por isso, defendia a união de Deus com a humanidade de Cristo, formando uma só natureza. Seus escritos provam isso. Ambos eram ambíguos e confusos, às vezes parecendo que um dizia a mesma coisa que o outro. No fundo, eles pareciam pensar a mesma coisa. Como entende Roger Olson, que diz, se eles tivessem tempo para uma conversa e sem a interferência dos seus seguidores, poderiam chegar ao bom termo, estabelecendo um consenso entre os conceitos de cada um. Claro que ainda permanece a divergência quanto a outros pontos relativos à encarnação, mas era preciso que resolvesse essas confusões de palavras entre eles. Percebendo que Nestório caía na sua armadilha, Cirilo provocava com perguntas para que ele se embaraçasse. Nestório dava cada vez mais explicações e, na falta de dizer, postulou um tipo de união entre o divino e o humano, chamando de sinafeia, que significa conjunção. Cirilo esperava que Nestório se revelasse adocionista. Essa seria a grande contradição, pois se alguém fosse acusado de usar uma doutrina considerada condenada, a pessoa seria condenada também. Ambos trocavam acusações. Cirilo acusava a cristologia de Nestório e do adicionismo revestido e disfarçado. Nestório acusava a cristologia de Cirilo de apolinarismo revestido e disfarçado. Pelo menos Cirilo prestou uma contribuição à cristologia ortodoxa, apresentando a doutrina da união hipostática. A cristologia de Cirilo relaciona o Theotokos a Maria. Ela é a mãe de Deus. Defendia que a natureza de Jesus era composta de corpo, alma e espírito, mas ela aparece impessoal com a presença do Logos.
na sua morte apenas o corpo de Jesus sofreu? Deus, não. Ora, se uma pessoa consegue manter uma alma imune aos sentimentos do corpo, então não há sofrimento. Aí voltamos à visão docética de Cristo. Cirilo tornou a convencer Nestório a mudar a sua cristologia, mas depois de muita insistência, escreveu para o bispo de Roma, acusando Nestório e pedindo ao mesmo tempo por um concílio. O bispo de Roma analisou as declarações feitas contra Nestório e o condenou por heresia, depondo do cargo de patriarca em Constantinopla. Cirilo utilizou-se a carta do bispo de Roma para pedir ao imperador uma investigação sobre Nestório. O concílio de Éfeso. O concílio então foi marcado para Éfeso no ano 431 depois de Cristo. Esse era o terceiro concílio ecumênico. O primeiro foi Niceia, o segundo Constantinopla, o terceiro Éfeso. Cirilo e seus bispos compareceram, mas nem Nestório nem qualquer outro bispo de Antioquia estavam presentes. Depois de muito esperar pela chegada dos outros bispos, ele deu início ao sinódo. Esse sinódo não criou nenhum credo novo, mas valendo-se das cartas trocadas entre Cirilo e Nestório, extraiu uma frase utilizada em suas cartas a Nestório. O eterno Filho do Pai é um e exatamente a mesma pessoa que o Filho da Virgem Maria, nascido no tempo e na carne, por isso ela pode ser corretamente chamada de Mãe de Deus. O concílio se prestava a fazer oposição plena a Nestório. A decisão tomada contra Nestório era que deixasse o patriarcado de Constantinopla e fosse enviado para o Egito. Depois de grande atraso, finalmente Nestório chegou a Éfeso com seus bispos. Ele instalou outro concílio, no qual ele condenava Cirilo e reafirmava suas declarações. Chegam os bispos pelo Ocidente e os delegados do Papa. O imperador não gosta de ver a igreja dividida e pede a ambos os lados que se entendam, mas ele mesmo concorda que Nestório deve deixar Constantinopla e ir para o exílio. O bispo João de Antioquia, não vendo saída para a situação, concorda com a decisão tomada contra Nestório, mas impõe uma condição que eles chamem de Fórmula de Reunião 433. Essa fórmula foi assinada por Cirilo, por João e pelo imperador e consistia em que se escrevesse que Jesus possuía duas naturezas. Cirilo, contrariado, acabou concordando. Os alexandrinos, no entanto, acharam que Cirilo os traiu com essa fórmula. Todavia, estavam satisfeitos por ter se vingado da decisão tomada contra Apolinário no passado. Agora eram duas heresias condenadas, o apolinarismo e o nestorianismo. A única obra escrita por Nestório durante o seu exílio foi o livro de Heraclito, no qual defende a sua teologia. Nesse livro, ele não sustenta a heresia que lhe foi atribuída, conhecido como nestorianismo. Ainda houve suspeita de que ele mesmo tenha alterado para melhorar sua reputação. Nestório foi condenado no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo, mas sua igreja existe até hoje na Índia. A heresia de Nestório consistia em dizer que a divindade de Cristo morava em Jesus do mesmo modo como o Espírito Santo habita no crente. Ele ilustra essa afirmação como o casamento,
dizendo: do mesmo modo que duas pessoas se unem pelo casamento, tornando-se uma só carne, sem deixar de ser duas pessoas, assim é a divindade em relação a Jesus. Está claro que essa posição implica negar a divindade da pessoa de Jesus Cristo. No final da sua vida, Cirilo, bispo de Alexandria, estava em paz com os bispos de Roma, de Constantinopla e de Antioquia, mesmo que as diferenças teológicas ainda borbulhassem entre eles. Ele valorizava a paz. Com sua morte, em 444 depois de Cristo, no entanto, foi sucedido pelo bispo Dióscoro, um homem terrível, de mau caráter. Esse bispo não deixou nenhum legado teológico, a não ser uma história de vida marcada por atrocidades típicas de um déspota. Vamos para a controvérsia eutiquiana. Eutiques nasceu em Constantinopla, no ano 378 depois de Cristo. Ele vivia como monge em um monastério, mas teve grande influência, apesar de parecer limitado em alguns aspectos. Concordava com a teologia de Alexandria e fazia forte oposição à teologia de Antioquia, assim como outros teólogos hereges que vieram antes dele. Tornou-se famoso por sua heresia também. Dizia que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, eram imperfeitas e que o processo de encarnação constituía de duas naturezas antes da união, mas depois desta, tratava-se apenas uma natureza. Seu maior problema ainda não foi dizer que Jesus tinha apenas uma natureza, mas negar que Cristo era consubstancial conosco, seres humanos. Assim, acabou rejeitando a declaração de Nicéia. Na opinião dos antioquenos, isso era uma negação da humanidade de Jesus. Aproximava-se da heresia apolinariana, a qual afirma que a natureza humana era absorvida pelo Logos. Era, na verdade, uma volta ao docetismo, que perdurou por 150 anos, desde a metade do primeiro século até o fim do segundo século. Enfim, Jesus era diferente de nós na sua humanidade. O Concílio dos Ladrões. Um novo concílio estava marcado para Éfeso em 449 depois de Cristo. Seria esse o quarto concílio ecumênico da Igreja e o segundo em Éfeso. Dióscoro, um ano antes do concílio, manipulou os bispos de Constantinopla para condenar Eutiques. Isso interessava a eles, é claro, mas com Dióscoro fazia apenas um jogo. Ele, com os demais alexandrinos, eram aliados de Eutiques, concordando todos em que Jesus tinha uma só natureza. A intenção de Dióscoro era usar o caso Eutiques para derrotar o bispo de Constantinopla, Flaviano. Ele excomungaria Eutiques e o restauraria posteriormente. Dióscoro levou para o concílio um bando de capangas egípcios armados. Todos eram monges, para garantir que ele dirigiria o evento e que, na verdade, caberia ao bispo de Constantinopla, porque era a jurisdição desse. Os teólogos antioquenos, Teodoreto e Ciro, fizeram oposição aos euticanismos. Houve reação contra eles e foram chamados de nestorianos pelo concílio, sendo condenados como oponentes de Deus. Também foram depostos dos seus cargos por exigência de alguns alexandrinos ali presentes. Houve uma aclamação para que fossem queimados, mas isso não chegou a acontecer.
o bispo de Roma, ocupado com questões políticas, não pôde comparecer ao concílio de Éfeso. Flaviano, bispo de Constantinopla, compareceu ao concílio levando consigo uma carta do Papa chamado Tomo de Leão, mas não pôde lê-la. Antes foi surrado pelos capangas de Dióscoro. Apanhou tanto que dias depois veio a falecer. O imperador Teodoro II, que antes apoiava Antioquia, estava agora favorável a Dióscoro, concordando com todos os atos do concílio. A fórmula da reunião de 433, que até mesmo Cirilo havia assinado, caiu por terra, e a declaração de Niceia foi posta em jogo. No quarto concílio, Alexandria havia sido vitoriosa em todos os sentidos, tanto por fazer passar a heresia eutiquiana, como por derrotar completamente o bispo de Constantinopla, Flaviano. O segundo concílio de Éfeso, por causa desses absurdos, ficou conhecido como Concílio dos Ladrões. O Papa Leão ficou tão horrorizado com as notícias do concílio de Éfeso que enviou uma carta ao imperador em Constantinopla, lamentando a morte de Flaviano e exigindo que as decisões do concílio fossem revogadas. Naquele momento, o bispo de Roma já exercia o poder como bispo majoritário, como papa da igreja. Porém, o imperador recusou-se a atender os pedidos do Papa Leão I. Assim, o Papa marcou outro concílio para o Ocidente, mesmo sem autorização do imperador. E aos poucos, começando por Leão I, os bispos de Roma estavam fortalecendo o Ocidente, a revelia do Oriente. Enquanto restauravam o Império Latino em Roma, como era no passado, antes de Constantino. No dia 28 de julho de 450 d.C., o imperador Teodósio II foi jogado de seu cavalo e acabou morrendo, e em seu lugar subiu ao trono a sua irmã Pulquéria, ao lado do marido Marciano, o qual defendia a independência de Constantinopla, livre de Alexandria e de Antioquia. Usando uma humanidade, o casal ordenou que o cadáver de Flaviano fosse sepultado com honrarias na Catedral de Constantinopla e concordou com Leão I, marcando um novo concílio, porém determinou que dessa vez o concílio fosse em Calcedônia, fixando assim a sua data em outubro de 451 d.C. Leão I, desgostoso por não ter o concílio da igreja realizado no Ocidente, arranjou uma desculpa para não comparecer, porém enviou alguns representantes seus. Dióscoro, bispo de Alexandria, fora convocado a comparecer, mas excomungou o Papa Leão I a caminho do concílio. Vamos para o concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia foi o mais conciliador na história dos concílios ecumênicos. Ele abarcou as decisões de todos os concílios anteriores, fazendo um extrato das discussões e das decisões, encontrando uma solução para todas as controvérsias. Nesse concílio, as ideias de Alexandria e de Antioquia foram combinadas com as de Roma, resultando uma formulação doutrinária e ortodoxa. O concílio foi aberto em clima de pompa, contando com a presença do casal imperial, 500 bispos, 18 oficiais de alto escalão do Estado e o representante do Papa, Leão I, estavam sentados no mesmo auditório. O terrível Dióscoro
sua comitiva e seus adversários antioquenos. Com a entrada de Teodoreto, de Ciro, ia começar um tumulto, mas por força da imperatriz Pulquéria e de seus guardas, a ordem foi restabelecida. Teodoreto assentou-se num lugar de honra. Quando as atas do concílio dos ladrões foram lidas, os seguidores de Dióscoro foram tomados de remorso pelo que haviam feito a Teodoreto, concordando com a sua excomungação, sua excomunhão, e pedindo que fosse queimado, bem como pela morte de Flaviano. Todos deixaram Dióscoro, bandeando-se para o outro lado. Dióscoro permaneceu sozinho, mantendo firme as decisões que tomara no concílio anterior. No final da noite daquele mesmo dia, Dióscoro foi deposto do bispado de Alexandria e mandado para o exílio, juntamente com aqueles que haviam condenado no concílio de Éfeso. A decisão foi ratificada pelo casal imperial. O que se esperava naquele concílio era que a verdade de cada lado de Alexandria e de Antioquia e dos concílios realizados até mesmo viesse à tona e extraíssem dessa verdade uma única declaração que contentasse a todos, em detrimento de todos aqueles que haviam sido considerados hereges. Para chegar a esse consenso, a imperatriz deu a cada um dos bispos que estava em boas condições 2 dias de reflexão sobre o que criam a respeito de Cristo. No dia 10 de outubro de 451 depois de Cristo, reuniram-se novamente para decidir qual seria a fé correta. Para facilitar o acordo, havia uma base estabelecida em torno da qual um poderia expor livremente seu ponto de vista. O Concílio de Nicéia e de Constantinopla, bem como os escritos de Gregório, Basílio, Hilário, Ambrósio e as cartas de Cirilo, foram aprovadas no primeiro concílio de Éfeso e serviam de paradigmas de acordo com a decisão do imperador. No dia 10 de outubro, a carta do Papa, chamada o Tomo de Leão, que havia sido escrita pelo bispo Flaviano e que fora impedida por Dióscoro de ser lida no segundo concílio de Éfeso, passou a ser lida e debatida em várias sessões. Finalmente, no dia 25 de outubro, uma declaração foi finalizada. A definição de Calcedônia, que não era um credo, mas uma interpretação do credo de Nicéia, tendo como pano de fundo os escritos de Tertuliano, estava pronta e fora aprovada e assinada pelos bispos e pelo imperador. A definição calcedônia ficou conhecida como os 4 limites da Calcedônia: sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Em concordância, está aqui o que eles escreveram, em concordância, portanto, com os santos pais, todos nós ensinamos unanimemente que devemos confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é um só mesmo, Filho igualmente perfeito na humanidade e verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que consiste de alma e corpo racionais, consubstanciais com o Pai na divindade e igualmente consubstancial conosco na humanidade, semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, no tocante à sua divindade, e assim também nesses últimos dias por nós e por nossa salvação, foi gerado
pela Virgem Maria. Theotokos, no que diz respeito à sua humanidade, um só mesmo, Cristo, Filho, Senhor, unigênito, revelado em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. A diferença de naturezas não pode ser eliminada de modo algum por causa da união, mas as propriedades de cada natureza são preservadas e reunidas numa só pessoa, prosopon, e uma só hipotásis, não separada ou dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Verbo divino, Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas do passado e o próprio Jesus Cristo nos ensinaram a seu respeito e o credo de nossos pais nos transmitiram. A declaração de Calcedônia rebate as heresias condenadas nos concílios passados. Primeiro, ela diz um e o mesmo Filho, contrária ao que Nestório afirmava, que ele distinguia o filho de Davi do Filho de Deus como se fossem dois filhos. Segundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeito em sua divindade, contrariando Ário e Nestório, que dizia ser Jesus perfeito em sua humanidade apenas. Terceiro, com alma racional e corpo, contrariando Apolinário, que dizia que o Logos substituía a alma, tomando o corpo celestial. Quarto, da mesma essência que nós, segundo a humanidade, contrariando Eutiques, que dizia que a humanidade de Jesus era diferente da nossa. Quinto, de uma essência com o Pai, reafirmando o credo de Niceia. Sexto, igualmente consubstancial conosco na humanidade, semelhante a nós em todas as coisas, à exceção do pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, no tocante à sua divindade, e assim também nesses últimos dias, por nós e para a nossa salvação. Foi gerado pela Virgem Maria, Theotokos, de acordo com a carta de Cirilo. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, revelado em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, contrariando Eutiques e Apolinário. Doravante, todas as igrejas deveriam adotar os ensinos de Niceia, Constantinopla e Calcedônia, por direção e decisão da imperatriz. O Papa Leão I aceitou a declaração porque era compatível com o seu tomo. O Concílio de Calcedônia, que se encerrou no dia 7 de fevereiro de 452 depois de Cristo, teria agradado completamente o Papa Leão I se não tivesse sido tomado uma decisão governamental que soou como insulto para ele. O Patriarcado de Constantinopla foi igualado ao de Roma em grau de importância. Com essa decisão, foi desferido o primeiro e grande golpe que resultaria na cisão das duas igrejas no futuro, a Igreja do Ocidente, Roma, e a do Oriente, Constantinopla. Leão I queria ter a preeminência sobre todas as igrejas, porque reivindicava que Roma era a sede histórica da igreja. Além disso, houve uma separação dentro da própria igreja orientais, igrejas da Síria, incluindo a Pérsia e Arábia, recusavam-se a aceitar a declaração de Constantinopla, que estavam fechadas com o nestorianismo. Elas se isolaram, formando igrejas monofisistas. O monofisismo, só para que você entenda, o monofisismo surgiu no V e no VII século, afirmando que Cristo tinha apenas
uma natureza, daí o porquê monofisismo. A divina podendo ser composta e a natureza humana era absorvida pela divina. Então era isso que ensinava o monofisismo. Essa igreja copta, conhecida por todos nós no dia de hoje. A definição de Calcedônia é aceita até hoje pela Igreja Católica e pela Igreja Oriental, com exceção da declaração de Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Tal declaração teológica combina com o credo cristão evangélico. Afinal, chegou-se a um acordo bíblico acerca da doutrina da Trindade, no ponto em que Cristo Jesus deve ser aceito como unigênito Filho de Deus, manifesto em duas naturezas, humana e divina. A definição de Calcedônia se deve a Leão I de Roma, a qual fora grandemente influenciado por Tertuliano, e a Cirilo, que fora influenciado por Atanásio. Martinho Lutero aceitou o credo de Nicéia, bem como a declaração de Calcedônia, mas o que parecia ter sido um ponto final no debate cristológico, segundo a intenção do casal imperial, teve ainda outros desdobramentos. Agora, não eram mais discussões sobre a natureza de Cristo, mas sobre a sua vontade. Teria ele duas vontades ou apenas uma vontade? Parece que os pensadores do passado nunca estavam satisfeitos. Vamos à reação do concílio. Encerrando o concílio com uma decisão que aparentemente seria ótima para todos os lados, esperava que cada bispo retornasse à sua cidade, levando consigo boas notícias acerca da definição de Calcedônia. Mas, em vez disso, o que dominava o coração de cada um era a certeza que tinha ficado bom para o lado adversário. Muitos bispos que haviam assinado os documentos arrependeram-se depois. Calcedônia havia sido, na verdade, um fracasso. Foi tão grave o resultado que os antioquenos nestorianos se separaram da grande igreja por causa da definição de Calcedônia. A definição poderia ser interpretada como nestoriana ou como eutiquianismo. Enfim, os antioquenos achavam que tinham ficado bom para os pais alexandrinos. Os alexandrinos, por sua vez, acharam que a definição de Calcedônia tinha ficado bom para os antioquenos, para os de Antioquia. Os bispos orientais estavam classificados em 3 grupos. O dos diofisistas rigorosos, diferentemente dos nestorianos, que deixaram a grande igreja. Os diofisistas permaneceram na grande igreja, pois alimentavam a esperança de que valeria a pena lutar pela interpretação antioquena de uma união hipostática. Esses tinham como teólogos, preferindo Teodoreto de Ciro, aquele que foi deposto no concílio anterior, no segundo concílio de Éfeso, o que por pouco quase foi lançado na fogueira. Segundo, os monofisistas trabalhavam na tentativa de conseguir uma revisão da definição de Calcedônia. Timóteo Euluro declarou que se Cristo tem 2 naturezas, então ele é 2 pessoas. E se é 2 pessoas, então há 2 Cristos. Seus teólogos preferidos foram Cirilo e Severo de Antioquia. E os neocalcedônios, que tinham como seu teólogo preferido Leôncio de Bizâncio, justamente porque foi ele o grande vitorioso no concílio. Esse terceiro grupo foi exatamente o que buscou um caminho de aproximação
entre os diofisistas e os monofisistas, esses dois grupos que se deferiam, né? O diofisista, que criam em duas naturezas que são absolutamente distintas, e os monofisistas acreditavam numa natureza composta, rejeitando mistura entre a humanidade e a divindade. Note que a grande discussão nos 4 primeiros séculos foi acerca da natureza de Cristo. Amém? Com isso nós concluímos esses outros concílios. No próximo vídeo nós vamos falar de Agostinho, outro pai da igreja, pós-niceniano e após esses concílios. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, clique na foto, vai no playlist, ali você acha um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Malaquias. Acione, estude a palavra de Deus e agora nessa pasta Teologia, vários vídeos sobre questões teológicas. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.